Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. A gente sempre fala assim que o boa noite, quando a gente fala com gosto, né? Aquilo faz bem para a alma, né? E uma alma no gosto equilibra-se, né? Que nosso pensamento vai longe, né? Então a gente fala com harmonia, igual encontrar pessoas no meio do caminho, dizer boa noite, bom dia, boa tarde. Mas quando se fala com o coração, nós esquecemos os nossos desafetos, o nosso coração vai se tornando mais leve, né? Então o coração está mais leve hoje, porque estamos numa casa de oração, onde o nosso coração é permitido que ele pare os 40 minutos para ouvir a palavra do Evangelho. E o Evangelho, ele está na nossa vida. Quem que é o guia do Evangelho? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E o cristianismo está em nós, quando o nosso coração é despertado. E ele é despertado por várias dores, por vários sofrimentos, por várias alegrias. Mas nós sempre lembramos do quê? Das dores e dos sofrimentos. Nunca nós lembramos que nós estamos na terra de passagem. E essa passagem é rápida. Nós estamos em 25, não vimos 25 anos passar. E você fala, nossa, como passou tão rápido. É até aquela coisa que nós falávamos há pouco na sala de passe. Por que nós gastamos tanto tempo em ficar olhando para trás? Sendo que a gente poderia só olhar para frente. Mas a gente gosta lá de trás, das coisas que não nos fazem bem. Sempre. Por incrível que pareça, o ser humano sempre se lembra das coisas que não foram boas. E a gente só se recorda delas. Porque é onde estão as nossas feridas. Onde está a nossa culpabilidade. E a gente se perde no meio da vida. Por isso que o tema de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, a psicografia dele, e de Emmanuel. Então tem um capítulo 22 que fala assim, que buscais? Isso é uma frase do Cristo que está no capítulo de João, primeiro capítulo de João, no versículo 38. Que buscais? Jesus perguntou isso a um dos discípulos que estavam juntamente a João Batista, que foi um dos últimos feitos que ele esteve com Jesus, quando ele o batizou. E ele disse a Jesus, eu tenho que me baixar, porque eu não teria nem coragem de fazer isso, Jesus, porque meus arrependimentos são grandes. Então eu vou me diminuir para tu cresceres. Na boa nova, na boa palavra. E foi ali que Jesus convidou André, um dos discípulos, e perguntou a ele, o que buscais? E eu coloco essa pergunta a ti, a vocês, o que buscais? O que buscamos na vida? É atemporal, né? Nós vamos falar de Jesus e vamos falar de nós. O que buscamos na vida? Então Jesus fez a mesma pergunta a André. O que tu buscais? O que buscais? Aí André diz, a tua palavra. Eu quero te seguir. Eu quero senti-lo em meu coração. Eu quero ser feliz na minha vida, contigo. E quantas vezes nós dizemos isso no nosso dia a dia? O que buscais? Nós já vamos dizer, não sei. Porque tem insegurança. O que tu estás buscando na vida? Não sei.
Por quê? Porque nós seguimos caminhos contrários ao do Cristo, das leis divinas, da reforma moral, do livre-arbítrio de ações. Eu diria que livre-arbítrio tem que ser concebido a espíritos superiores, porque eles sabem, já escolheram e o que querem da vida, mesmo espiritualmente. Ou aqueles que estão na terra como missionários, eles sabem o caminho a seguir, mas nós temos dúvidas. Aí todo espírita diz assim, mas é o livre-arbítrio mesmo, eu posso errar. Mas até quando vai o seu erro? Quantos milênios nós estamos tentando acertar o nosso coração? Por isso que Jesus perguntou a André. E mesmo assim, André foi seguindo a Jesus naqueles 3 anos que culminaram com Jesus na cruz. Por isso que nós olhamos só para trás. A gente quer enxergar Jesus na cruz. Não Jesus nos libertando. Não Jesus liberto dos seus sofrimentos físicos. Você não quer se libertar dos seus sofrimentos físicos? Nós não desejamos isso? Por que nós viemos hoje numa casa de oração? Porque nós queremos nos libertar. Nós estamos aflitos. Por isso o Evangelho, que é direcionado pelo Cristo Jesus, que é o nosso guia, ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, que terão o reino dos céus. O que é misericórdia? Quando eu me amo. Quando eu sou misericordioso com o meu inimigo, ou o meu desafeto. Isso é o meu guia, chamado Evangelho do Cristo, que são a caminhada do Mestre Jesus, que ele disse que precisaria nos libertar dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. Jesus disse isso no Calvário. E quando ele ressurgiu, ele disse a todos nós que ele precisava que nós mudássemos. Então, muitos ainda dizem das casas de pedra, como esta, uma casa de oração, que nós vamos muitas vezes para fazer pedidos, promessas, votos, não é assim? E nós queremos, muitas vezes barganhar com Deus, nos nossos princípios pequenos, na nossa inferioridade moral e espiritual. Nós queremos pedir a Deus que Ele resolva os nossos problemas, mas nós não queremos passar por esses problemas. Eu não quero essa pessoa no meu caminho, meu Deus. Essa pessoa só me faz mal. Mas quando você diz isso, você está o provocando mal em ti. E aí eu volto na palavra do Cristo. O que buscais? O que você veio fazer na terra? Mas, irmão, eu só vim buscar sofrimento? Não, eu vim me libertar dos meus sofrimentos, que só você se conhece. Só você sabe das suas angústias. Enquanto quando nós vamos numa casa de pedra e prometemos algo a Deus e queremos ser cumpridores daquilo, é a mesma coisa. Eu entrei aqui e falei, hoje eu vou mudar. É a mesma coisa. Mas o que você vai mudar em ti? Se ainda tu sofre por pequenos problemas que você colocou nas mãos de Deus para Ele resolver. Porque Ele é meu Pai. Ele precisa resolver meus problemas. Mas você é filho dele em evolução. Você não está em evolução? E você só vai transferir o problema e tentar barganhar. Barganhar é uma barganha. Falar para Deus, resolva esse problema, Deus. E você não participa disso. Então você está se eximindo daquilo.
e não vai fazer nada. E vai continuar os votos de mudança. Então nós vamos fazer igual Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, ou São Paulo. Que essa pergunta vale a ele. O que buscais? Ele buscava Ananias. Lembra-se disso? E ele no deserto encontrou quem? Jesus. E que o cegou momentaneamente, por 3 dias. E aquele que estava ao lado disse, ele está débil. Porque ele fala que ele vai mudar, que ele vai mudar a vida dele. Será que é porque ele está cego? E aí ele foi a Damasco, não é? A cidade de Damasco. Foi levado. E ele chorando e sofrendo e diz, eu quero mudar. Eu encontrei Jesus. Ele disse para mim que eu preciso me amar. Eu não preciso mais perseguir ninguém. E se defrontou em um momento com a voz de Ananias, aquele que iria decapitá-lo. Aí ele disse, como Jesus colocou Ananias na minha vida. Mas eu quero te curar. Mas Jesus podia ter feito isso. Quando apareceu, o cegou e ao mesmo tempo ele claro, não. Ele precisa passar um momento de reflexão. Então, quantos séculos nós estamos numa cegueira? Como Paulo, momentaneamente, em 3 dias, depois 40 dias com Ananias. E Ananias era o perseguido e que foi o orientador dele inicialmente, como Natanael. Então, essa cegueira nós carregamos há quantos séculos? Percebe? E eu vou na casa de oração, estou hoje na casa de oração, num dia frio, nessa cidade fria, que eu já levantei reclamando, porque estava muito frio. E falava para Deus, eu podia morar em um lugar quente. Né? Esse é o homem, fora de si, reclamando da vida. Não é assim? Vocês não fizeram isso com vocês hoje? Hoje, não foi ontem. Percebe que como o homem é frágil. E o Cristo está dizendo, mude, me siga. Mas você já vai levantar dizendo que está muito frio, que eu podia morar em outra cidade mais quente. 30 graus, 35, aí já vai reclamar que está muito quente. Aí o homem nunca sabe o que ele deseja. E como eu disse de Paulo, aquela escuridão, ela envolve a nossa alma. E a gente não consegue falar com o outro para ajudá-lo. Mas eu tenho um livre-arbítrio de julgar. Mas por que tu julgas? Que você sabe que com o seu julgamento você está prejudicando-te e prejudicando ao outro. Porque aquilo vai e volta para ti. Ah, irmão, é sério isso? Vai e volta. É causa e efeito. Você é ocasionalmente envolvido pelas sombras do julgamento, pelo pó da desilusão, pela escravatura do pecado, e você vai julgar. Sabe quando você é escravo do pecado? Sabe quando você deseja o pecado? Que Jesus veio para desmaterializar, para diluir aquele pecado que nós carregamos. Né? Mas eu não quero. Eu posso julgar. Você tem todo o direito. Tem todo o direito de se magoar. Você tem todo o direito de não perdoar. É direito concebido a ti. Porque você é filho de Deus. Mas a responsabilidade também é sua. Unicamente. Porque você foi criado individualmente. Você não veio, mesmo que você tenha irmãos consanguíneos gêmeos, não importa,
almas diferentes, espíritos diferentes. Mas quando nós somos escravos do pecado e temos essa cegueira que muitas vezes a gente caminha com ela por muitos anos, e aí eu lhe pergunto, o que buscais? Eu busco ser feliz. Eu busco a ganância através da riqueza. Que eu vou ser orgulhoso. Eu busco a prosperidade, por isso ir na casa de pedra para buscar a prosperidade. Mas você precisa estar limpo. Deus pode até te dar o que você pediu em bens materiais e você humilhar a outros e não se entender. Sabe quando você tem bens e que as pessoas te invejam pelos seus bens? Aí você diz naquela linguagem tosca, mas eu consegui. Eu fiz promessas. Eu falei com Deus e Ele me deu. Ele não te emprestou seu corpo. Então a parábola do mal rico, ele pode te chamar e você ter um ataque cardíaco e ir embora. Lembra do celeiro? Ele montou, falou, agora estou pronto para viver. E teve um ataque e morreu. E tudo aquilo ficou. O que você construiu? Eu vejo tantos e tantos irem a uma casa de oração, uma casa de pedra, que é de orações. Dentro da igreja católica, dentro dos evangélicos, dos centros espíritas. E gente fazendo promessa e falando baixinho ainda. Atravessar aquela porta e dizer, eu vou hoje, vão me conceber aquilo que eu pedi. Mas o que você pediu? Saúde. E se você se alimenta totalmente errado, você está pedindo o quê? Vamos começar no básico. No básico. Você pediu saúde, você ingere colesterol, ingere açúcares, refrigerantes, entre outras coisas, que hoje os biscoitos são todos contaminantes e cancerígenos. Mas você pediu saúde e você está fazendo ao contrário. Por que você faz isso? Meu livre-arbítrio. Porque eu sou teimoso. Tá bom. Então isso é discutível. Com Deus. Porque você prometeu que faria diferente. Você não entrou hoje aqui dizendo assim, eu vou mudar. Eu estou buscando isso. Não tem aquela parábola, buscais e achareis? Se eu faço mal, o que eu vou achar? O mal. Se eu tenho uma ferida que está purgando, porque eu não consigo perdoar. Eu vivo na poeira da insensatez, do mal, das enfermidades, por isso que é causa e efeito. Você fez o mal, você vai colher. Se não é nesta vida, é em outras. Se nós vamos lembrar de Paulo de Tarso novamente. A semeadura é livre, todo mundo brinca com isso. Eu acho que é uma brincadeira. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Verdade. Verdade. A partir do meio do ano, colheita obrigatória. Semeei isso ao bem, quero ver no final do ano o que vai acontecer. Mas só foi meio ano. Você tem para resgatar 80 anos. Como é que faz isso? Mas as pessoas são tão pseudamente egoístas que fala que ele mudou 2 meses, ele quer já 6 meses de crédito. No final do ano, conceber um tapete vermelho, a entrada das leis divinas, e ele bem. Ele buscou tanto, buscou o quê? Buscou bens físicos. Ele não buscou a melhora e o caminho do Cristo. Por isso que o Cristo está aqui, querendo que você melhore. Não é? Querendo que você mude a sua trajetória. Ele não deseja isso? Não deseja que você mude a sua trajetória? Então você teve uma enfermidade
dentro do lar. Não é isso que vocês estavam lendo essa semana? Sobre o reequilíbrio? Então, se eu estou buscando o meu reequilíbrio, o seu lar é o seu laboratório. Ai, meu Deus, lá não tem nada, irmão. Laboratório de emoções, laboratório de sentimentos, seus filhos, o seu companheiro ou sua companheira, ou vice-versa, os tios, os avós, que eu não me comunico com ele há anos. Então morra. E você tem uma herança, ele vai aparecer. Na hora. Mesmo que você não tenha contato por leis humanas, ele vai surgir. Não é assim? Não é? Então, o seu laboratório é onde que é? No lar. É essa sua reestruturação para a sua evolução. Para você semear e colher. Um dia você sair da terra, morrer fisicamente, que a sua alma não morre, o seu espírito não morre, ele é de eterno. E você fala assim, olha, eu cumpri uma parte. Não foi só aqueles primeiros semestres, o segundo. Foi minha vida toda, eu tentei mudar. A mim. Não consequentemente ao outro. Através do meu exemplo, muitas pessoas mudaram. Não você forçar alguém a mudar. A ter os mesmos princípios que o seu. É a mesma coisa, você tem que ir lá no centro hoje. Eu vou. Mas eu vou na igreja. Tá bom. Mas eu gosto de ir no centro. Ah, eu quero estudar. Perfeito. Você vai se conhecendo. Então, eu pergunto a vocês, novamente, o que buscais na terra? Vocês vão me dar várias opções. Eu busco o equilíbrio, vocês nunca vão dizer isso. Vocês sempre vão dizer saúde, mas mal alimentados erradamente. Eu busco diminuir minha língua, ela está muito grande. Você não tira, sua língua cresce. Eu vou ser um bom ouvinte, eu só estou lembrando. O que tu buscais? Ter uma língua menor? Ter um ouvido que possa ouvir, acalentar alguém que está necessitado da sua misericórdia? Que você está aflito naquele momento e você pode ouvir alguém? Aí você vira assim, não, estou com pressa. Não dá tempo. E depois a pessoa suicidou-se. Aí, e a culpa? Então, eu fiz a minha parte toda, Thaís. Toda. Entenda isso. Eu fiz toda a minha parte. O outro não quis fazer a parte dele. Aí é uma outra coisa. Mas aquela coisa que você está... Alguém está te aguardando no seu laboratório chamado-se família. Aguardando a sua palavra para você dar colo. Sabe o que é colo? Acalentar, como Jesus faz conosco. Como Deus faz conosco e nos acalenta. E você vira as costas. Dentro do seu laboratório chamado-se lar. O seu laboratório íntimo e seu chamado família. Que muitos dizem que não deveriam desistir. Hoje muitos estão fugindo disso, de família. Por isso que eu pergunto, o que tu buscais? O que buscais? Que Jesus disse. Ah, eu quero que meus filhos sejam maravilhosos, estudem, que bom. Sejam homens de bem. E se ele desvia, o que você faz? Você se culpa? Você se penaliza? Mas você não buscou Jesus a sua vida toda? Busquei. E dei exemplo. Jesus, quando surgiu para Paulo, ele disse, Paulo, mude. E ele perguntou a Paulo, por que tu me persegues? Quantas vezes vocês, dizem, alguém está me perseguindo com a palavra, com a calúnia. Ah, deixa comigo. Deixa eu falar com fulano. Já se perdeu. Faça sua oração.
Porque o seu guia, chamado-se Jesus, está te aguardando para você redirecionar a sua vida. É o guia eterno, que é o Evangelho. Se você tem dúvida, vá lá, consulte o Evangelho. É o melhor roteiro da sua vida. Se você está raivoso, cheio de mágoa, cheio de tristeza, vai lá e leia o Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Mas não se condoa na vitimação, porque você julgou aos outros. Você é escravo do quê? Do pecado. Vou falar bem baixo. Escravo do pecado. Então eu estou buscando melhorar-me. Eu preciso olhar para dentro de mim. É fácil. Então Jesus fez essa pergunta para nós. O que buscais? E se eu vou numa casa de pedra e não mudo, como Jesus mudou a minha vida, eu saio de lá com o coração vazio, voltando para o meu laboratório, que eu não queria nem voltar para a minha família, laboratório que é triste, as pessoas são perversas lá dentro. Eu já ouvi tanto de vocês que aqueles parentes são perversos. Perversos. Você semeou o quê? Vai colher o quê? Ah, irmão, não precisa ser tão duro não, irmão. Mas não é uma realidade? Quando você está magoado, amargurado, sem perdoar, o que você vai dizer? Exatamente isso. Aquele é um perverso. Você já está julgando. Mas o que você diria? O que Jesus ia dizer. Ame-o e perdoe. Aí eu colocaria Jesus ao meu lado. Eu faço essa pergunta todas as vezes. Se eu vou falar de alguém, se Jesus está ao meu lado, o que ele ia fazer? Ele ia falar de alguém? Não. Ele ia dizer, ame e perdoe. Ele é importante para você se conhecer e ter paciência e ser misericordioso e ter compreensão. Não é isso? Vocês concordam comigo? Sim. Nossa, que sim tão anêmico. Vocês concordam comigo? Sim. Ah, vocês vão sair no áudio, gente. Vocês precisam entender isso. Não é? Eu só tenho mais um minuto e eu vou dispensá-los. Calma. Só tenham calma. Vocês me entenderam? Não é? Então, eu sempre vou fazer a minha terapia no divã com quem? Com Jesus. Eu vou falar com ele hoje à noite. Eu vou rezar para ele e dizer, me perdoe do que eu fiz hoje. Amanhã eu não sei, Jesus. Deus, mas eu posso errar, mas vou errar menos. É o beabá da vida. É o seu guia chamado-se Evangelho do Cristo. Mas eu tenho que ler o Evangelho todos os dias. Se você estiver necessitado, leia. Console alguém, que aquele alguém será tratado. E você vai fazer uma semeadura linda. E vai colher bons frutos. Se não for nessa vida, é em outras. Mas nessa você precisa se reharmonizar, entrar. A semana que vem, ou domingo, vocês vão estar aqui. Espero que todos estejam domingo. Acordem radiante, agradecidos pelo frio. Agradecidos pelo frio que vocês vivem em Capão Bonito. E falando, nossa, que felicidade, 10 horas vou ouvir a palavra do Evangelho. Estarei feliz, porque as meninas estarão cantando aqui. Estarei muito mais feliz. Espero. Quero ver domingo. Senão eu vou surgir lá na sua frente e falar, você não fez o que falou, o que você se comprometeu, não é? E vou aparecer para você e vou dizer, minha amiga, vai voltar para você. Ai, irmão, não faz isso. Mas é o ser humano. Ele está buscando algo e não sabe o quê. Eu buscaria Jesus. Eu vou dar a resposta para vocês. O que você está buscando? Muitos iriam dizer aqui, não sei. Que vão me ouvir aqui no vídeo. Não sei. O que você está buscando na vida? Não sei. Só deu de errado a minha vida.
Só encontrei pessoas erradas. Aí começa a vítima, jogando, sabe? Jogando evangelho no chão e vitimando-se. Eu não sei, só aconteceu problema na minha vida, só tem problema, não tem situações positivas. Eu vejo tantas pessoas tão melhores e são tão ruins. Já errou. Já errou. Já errou. Já errou de novo. Não é assim? Já errou de novo. Então não se vitimize. O jugo é leve, é seu. Pegue, abrace e esteja com Jesus. Melhore-se moralmente. Se reestruture espiritualmente. E domingo levante, acorde. Nossa, que lindo. Mesmo que esteja aquela nuvem é importante para você melhorar-se. Quando você está nuveado na sua mente, o que você faz? Reza. Quando dá tempo. Ou xinga. Ou odeia. Que é o ciclo da vida do homem. O que estás buscando para a sua vida? Vai ficar olhando para trás e perdendo tempo? Ou olhar para a frente e dizer, nossa, minha vida pode ser melhor com Jesus na minha vida. Por isso que ele falou, o que buscais? Eu busco a minha redenção. Eu busco me redimir dos meus pecados. Eu busco a minha luz. Você devia dizer isso. Não ficar barganhando com o Pai. Imagine o tempo do Pai. E você barganhando. Recebeu lá uns troquinhos. Mas, aquele lugar é bom. Porque eu recebi o que eu queria. Aquele outro lugar é melhor ainda. Porque eu recebi o que eu queria. É lá que eu vou melhorar. Você melhora em qualquer lugar. Se você tiver Jesus em ti. Qualquer lugar. Obviamente que muitos escolheram essa religião ou aquela religião. Mas religiosidade não cura. Religiosidade não perdoa. Amém. Nossa. É um anêmico. Por favor, gente. Amém. Amém. Para encerrar, né? Obrigado.